Boa noite, telespectadores da TV Santa Maria, clientes e amigos da Avacon. Está no ar mais um programa Vida em Condomínios. E hoje, novamente, trouxemos o advogado trabalhista Richard Maicá para fazer a parte 2 sobre o direito do trabalho em condomínios. Tivemos uma grande audiência, tivemos muitos contatos do síndico com dúvidas. Então, Richard, dispensa apresentações, né? E vamos direto já para a primeira pergunta. Uma síndica nos mandou o seguinte questionamento: ela precisa reduzir, tá, a equipe, né, de funcionários, né, e precisa dispensar alguns. Nesse caso, ela está pensando também em demissão, mas também em suspensão de contrato. Como é que funciona a suspensão do contrato de trabalho dentro do condomínio? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Quero agradecer novamente o convite para que a gente continue a conversa que a gente estabeleceu semana passada, que foi muito proveitosa. Bom, respondendo à pergunta de plano, a suspensão do contrato de trabalho, no atual cenário social, ela se tornou uma medida muito eficiente e palpável no momento que foi promulgada a medida provisória 936, que veio ser aprovada como lei recentemente, semana passada, salvo engano. Dessa forma, a legislação, em razão do cenário de pandemia, ele permitiu que os contratos de trabalho fossem suspensos. Só que essa suspensão, obviamente, ela não pode ser por prazo indeterminado. A legislação estabeleceu alguns limites, porque a suspensão ela não pode ser confundida com penalidade ao trabalhador ou ainda com uma possibilidade de demitir o trabalhador sem que seja pagas as verbas rescisórias. A suspensão é como se a gente desse um stand-by no contrato de trabalho, ou seja, eu paro ele, eu paraliso. Isso vai fazer com que o empregador não tenha que desprender nenhum valor para aquele trabalhador neste período de suspensão, porque o contrato está parado. Essa suspensão ela deve ser de até 60 dias, ela deve ser feita por acordo escrito individual. Perfeito. E para que a desoneração na folha de pagamento desse empregador ela ocorra, este empregador, o condomínio no caso, ele deve comunicar ao Ministério da Economia no prazo estabelecido pela lei para que o condomínio repasse a esse trabalhador o benefício emergencial de manutenção do emprego e a renda, Perfeito. Que é custeado pela União. Então, nós temos que pensar na suspensão do contrato de trabalho como uma medida bastante eficiente nesse momento. Perfeito. Para reduzir os impactos da folha de pagamento dos condomínios e também, consequentemente, evitar demissões neste período de pandemia, que os empregos estão ficando cada vez mais escassos. Perfeito. Alguns síndicos, Richard, estão usando a estratégia de dar férias antecipadas a esses funcionários. Como é que funciona a antecipação das férias? Qual é a forma legal de fazer esse procedimento? A antecipação de férias, ela surgiu com a medida provisória 927, ou seja, antes da 936, que permitiu a suspensão do contrato de trabalho. E a antecipação de férias, ela se tornou uma medida bastante interessante no momento que, muitas vezes, eu não consigo suspender mais o contrato de trabalho. Eu não consigo mais reduzir a jornada e a folha de pagamento segue sendo impactada e o condomínio precisando cortar custos. Então, a antecipação de férias, ela nada mais é que a possibilidade dada ao empregador, neste caso, condomínio, de antecipar as férias. Ou seja, sempre o trabalhador ele vai ter um período aquisitivo, ele vai trabalhar por um ano e depois ele vai ter o período de gozo de férias. Perfeito. Então, eu vou conseguir, neste período de vigência dessa medida provisória, antecipar essas férias. Ou seja, o trabalhador não precisa nem ter completado o período aquisitivo. E a medida provisória, muito inteligente, ela também diminuiu o prazo de comunicação dessas férias. Perfeito. Então, eu não preciso mais comunicar com 30 dias de antecedência. Obviamente, eu tenho que respeitar os limites da lei e fazer as comunicações corretas aos trabalhadores. Perfeito, Richard. E pagamento dessas? Como é que vai funcionar o pagamento dessas férias? O pagamento dessas férias, isso tem sido um motivo de bastante discussão no cenário jurídico atual, tá? A legislação tem uma redação bastante clara, mas tem algumas vertentes que estão dizendo que essas argumentações elas não são constitucionais, porque elas prorrogam o pagamento das férias. Então, este ponto, em razão da controvérsia existente, existem incidentes, inclusive já tramitando
no TST e no próprio STF pedindo a declaração de inconstitucionalidade. Então é um ponto que eu acho que antes da gente entrar, a gente tem que entender que existe essa controvérsia legal. Perfeito. Distrato, o término do contrato de trabalho, né? Muito se fala, né, Richard, a gente tem visto que o síndico, talvez numa ilusão de que as leis trabalhistas foram flexibilizadas, na verdade não é assim, né? Qual é a forma correta quando o condomínio optar pelo distrato, pelo término do contrato de trabalho com esse funcionário? Quando a gente opta por terminar o contrato de trabalho, a gente tem que levar em conta que existem formas de rescindir o contrato de trabalho. Tem a rescisão por justa causa, sem justa causa, existe a rescisão de um contrato por pedido de demissão. Então, são diversos cenários que devem ser avaliados dentro de um cenário de rescisão contratual no âmbito do direito do trabalho. Mas, partindo do princípio da rescisão sem justa causa, que é aquela que parte do condomínio, o condomínio quer pôr fim à relação, a gente primeiro tem que conceder àquele funcionário o aviso prévio, tá? Que ele pode ser indenizado ou trabalhado, para que aí sim a gente faça a rescisão. Caso o condomínio opte pela rescisão do contrato com aviso prévio na modalidade trabalhada, após o último dia efetivo de trabalho, o condomínio tem até 10 dias, em regra geral, para fazer o pagamento das verbas rescisórias. Perfeito. Richard, mais uma pergunta, tá? Nós deixamos pendente no outro programa para falar um pouco da portaria, como é que funciona a portaria em condomínios, né? É uma das maiores despesas funcionais dentro desse quadro de funcionários, a portaria, por exigir muitos funcionários, né? Eu quero que tu me explique como funciona a jornada de trabalho 12/36 das portarias 24 horas em condomínio, quais são os riscos, os perigos de não cumprir bem essa jornada? Tá. Este assunto, eu acho que dos assuntos que a gente tratou no programa passado, e neste programa ele é literalmente o mais espinhoso. Perfeito. Por que ele é o mais espinhoso? Porque a gente está falando de jornada de trabalho. A jornada de trabalho, historicamente, na Justiça do Trabalho, ela é a responsável por maior parte das condenações trabalhistas. E quando eu falo em maior parte das condenações trabalhistas, eu estou falando de valores muito elevados. Então, avaliar o controle de jornada, confecção de um controle de jornada é algo que deve ser feito de uma maneira muito séria e por profissionais que tenham propriedade em fazer essa escala de profissionais. Primeiro ponto que a gente deve observar, e aí eu vou até um pouco além da pergunta, porque essa pergunta ela exige que alguns outros esclarecimentos sejam dados. Primeiro, nós temos que pensar, o condomínio é obrigado ou não a estabelecer um controle de jornada? O que é um controle de jornada? Controle de jornada nada mais é que um registro das horas que aquele trabalhador efetivamente desempenhou. E aí vem relato de vários síndicos perguntando, é preciso, meu condomínio é obrigado a estabelecer um controle de jornada? Em via de regra, a resposta é depende. No direito a gente usa muito essa expressão. Por quê? O artigo 74 da CLT estabelece que o controle de jornada, parágrafo 2º, que ele é obrigatório apenas para aquelas empresas que possuam até 20 empregados. Perfeito. Então, nós temos que avaliar qual é a realidade daquele condomínio, a não ser que norma coletiva disponha obrigatoriedade em sentido contrário. Então, primeiro ponto, condomínio, dependendo do número de funcionários, é obrigado ou não a estabelecer controle. Nós indicamos muitas vezes que seja feito sim o controle, para que se tenha um controle mínimo se aquele funcionário está fazendo hora extra, se não está, enfim. Posteriormente a isso, nós vamos estabelecer a jornada de trabalho. Em via de regra, na legislação trabalhista vigente, a jornada de trabalho é desempenhada por 8 horas diárias, 44 horas semanais, em até 6 vezes na semana. Para que as pessoas trabalhem 6 vezes na semana, elas podem trabalhar 7 horas e 20 todos os dias, ou trabalhar as 8 horas diárias e no sábado trabalhar as 4 horas, com uma folga preferencialmente aos domingos. Essa é a regra geral. Antigamente, tinha-se a autorização para a implementação da jornada 12/36. Mas por que eu dei essa abordagem antes? Porque a jornada 12/36, que é aquela que o trabalhador trabalha 12 horas e folga 36 horas consecutivas, ela só era autorizada pela súmula 444 do TST quando tinha norma coletiva permitindo aquela ação. Ou seja, sindicato. Sindicato autorizando através de negociações coletivas. Perfeito. Agora, com a reforma trabalhista, desde novembro de 2017,
Basta existir um contrato escrito, individual, ou também por autorização coletiva, seja qual for a outra modalidade, ou até mesmo a lei, que pode ser municipal, estadual ou federal. Perfeito. Que permita essa realização dessa jornada 12 por 36. Algumas mudanças também surgiram. Então, primeiro ponto, quero implementar uma jornada 12 por 36. O que eu faço? Primeiro, verifico se tem norma coletiva autorizando. Perfeito. Se tem, eu já posso constar no próprio contrato de trabalho na disposição de jornada. Caso não tenha, além do contrato de trabalho, para que seja válida a implementação desse regime, eu tenho que fazer um acordo escrito individual para que seja implementado de forma correta o regime 12 por 36, sob pena desse regime poder ser invalidado na Justiça do Trabalho e ainda o condomínio ser condenado a pagar jornadas extraordinárias por todas aquelas horas trabalhadas que são excedentes à 8ª hora. Então, o risco de uma eventual condenação por implementação equivocada da jornada 12 por 36 ela é muito grande. Então, quando nós condomínios formos implementar essa jornada, nós temos que ter cuidado e fazer da forma certa. Não sei se respondi a pergunta, não, será respondeu. Isso? E eu quero deixar um pouquinho mais polêmico, Richard, a pergunta. Nós temos condomínios que têm nessa escala empresas terceirizadas. Que aí o problema, eu acredito que é um pouco maior. Um síndico mandou uma seguinte dúvida. A empresa terceirizada, que foi contratada para a portaria, implementou a jornada 12 por 36, porém, contudo, os funcionários reclamam que não há um folguista. Tá? Essa situação é regular, é irregular? De que forma que o síndico pode proceder? A primeira questão que nós temos que entender é que quando a gente vai fazer um contrato com uma empresa terceirizadora, neste caso, a gente tem que verificar num primeiro momento como que vai se dar a prestação de serviço. Primeiro ponto, ela tem que atender às necessidades e os anseios do condomínio. Posteriormente a isso, nós temos que verificar que tipo de reflexo jurídico aquele condomínio vai ter por eventual irregularidade que a prestação dos serviços dessa empresa terceirizadora está gerando aquela entidade condominial. Então, são dois momentos, tá? Perfeito. Então, a jornada 12 por 36, ela é muito clara. O funcionário vai trabalhar 12 horas, vai folgar outras 36 horas. E ainda é importante a gente falar que na jornada 12 por 36... nós temos que verificar, nós temos que conceder àquele trabalhador o intervalo intra-jornada, que é aquele intervalo dentro da própria jornada de trabalho, que dê no mínimo 1 hora, no máximo 2 nesse caso. E se não for concedido essa folga, porque às vezes não tem como numa portaria tu dar uma folga de 1 hora, 2 horas, e até mesmo tem condomínios que não tem uma estrutura para conceder essa folga àquele funcionário, deve ser pago a título indenizatório. Então, todos esses pormenores deve ser realizada uma análise a partir do contrato que eu vou estabelecer com a terceirizadora. Porque, como a gente falou no programa passado, a responsabilidade do condomínio, ela é subsidiária, ela não é solidária terceirizadora. Então, diante da ausência de folguistas que vão suprir essa escala 12 por 36, que vão suprir essa lacuna, é sempre aconselhável que este condomínio notifique a empresa terceirizadora para que preste esclarecimentos e que a gente consiga trazer regularidade à execução do contrato. Perfeito. E sobre, rapidamente, Richard, o porteiro estar recebendo correspondências jurídicas, por exemplo, intimações do fórum, né? Esse porteiro, ele pode, é função dele receber essa intimação? Bom, isso tudo vai depender das atribuições que são dadas ao cargo específico do porteiro. No contrato de trabalho deste porteiro, pode estar autorizado o recebimento de correspondências de qualquer natureza. Então, essa questão de ser ou não ser responsabilidade do porteiro, isso tudo depende de cada caso concreto. Depende, em regra, do que está previsto no contrato de trabalho. Perfeito. Então não há uma obrigatoriedade desse recebimento. Não há um consenso sobre isso na realidade. Se a gente for olhar a jurisprudência, tem porteiros que entraram com ações judiciais pedindo acúmulo de função por receber correspondências em nome de moradores integrantes de um condomínio. Nós já temos posicionamentos do TRT de desembargadores entendendo que isso caracteriza acúmulo de função, ou seja, não integra o rol de atividades básicos do porteiro, e nós temos desembargadores entendendo que não, é desempenho sim das atividades do porteiro.
Então, diante desse contrassenso de posicionamentos, onde não se definiu se é um posicionamento majoritário ou minoritário, o A ou o B, se entende que o contrato de trabalho ele deve prever especificamente quais são as atividades dentro de mecanismos de implementação de compliance trabalhista. Perfeito. E aí seria a coordenação de um departamento jurídico que pudesse analisar todas essas questões antes, né? Claro, a gente sempre fala que a compliance trabalhista ela tem diversos mecanismos que vão trazer segurança jurídica para aquele condomínio nas ações. Então, quando a gente fala em instrumentação destes mecanismos, ele é feito basicamente por um corpo jurídico e não por um serviço contábil, onde este serviço jurídico ele vai orientar este condomínio em sede de consultoria na realização de um plano laboral adequado, seja o condomínio que tem empresas terceirizadas ou não. Perfeito. Vamos fazer um intervalo agora, não sai daí do sofá, que em breve voltamos com mais Vida em Condomínio. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Voltamos com mais Vida em Condomínio. Richard, o tema agora é remuneração do síndico, né? Nós sabemos que síndico não é profissão, dentro do rol lá do CBO está como uma ocupação, né? Porém, contudo, a Receita Federal do Brasil ela tem uma tributação em cima, né, da ocupação do síndico de 31%. 20% para o condomínio e 11% retido na folha desse síndico. Pode o síndico, no condomínio de CNPJ, se recusar a reter esse imposto? Pode os moradores se recusarem a pagar este imposto? Qual é a forma correta de ter um síndico devidamente registrado no condomínio? Bom, primeira pergunta, este é um assunto que envolve direito tributário e não especificamente o direito do trabalho. Tá? Essas questões tributárias, elas possuem natureza de obrigatórias. Então, não comporta o síndico A ou o síndico B, o condomínio A ou o condomínio B, dizer não vou pagar. Tá? Todas as naturezas tributárias, sejam de taxas, impostos, contribuições sociais, como a gente falou até no outro programa, quando a gente falou da contribuição sindical, eles possuem natureza de obrigatoriedade. Então, o meu entendimento é que, existindo essa obrigação legal de ordem tributária, onde a Receita Federal figura como credora, essa é uma obrigação que não cabe ser relativizada em razão da natureza tributária da cobrança. Perfeito. Mais uma pergunta aqui, tá? Isenção de condomínio, tá? O síndico é isento, tá? É considerado remuneração? Sim, tá? E só que aqui a gente tem que entender duas questões. Primeiro, como muito bem falado no início da pergunta, síndico não é profissão. Então, síndico, em via de regra, não é empregado. Então, nós partimos para algumas dúvidas que os síndicos têm ou que os próprios condôminos têm. Se síndico não é meu empregado, por que eu pago pelo síndico? E como que eu pago esse síndico? Então, nós temos duas formas de remuneração de síndicos, a remuneração direta e a remuneração indireta. A remuneração direta, e a mista ainda. A remuneração direta, ela importa num repasse pecuniário da entidade condominial para aquele condômino, para aquele síndico. Por exemplo, o condomínio paga um salário mínimo por mês para o síndico para que ele preste seus serviços nesta ação. E a indireta é o objeto da pergunta. Eu isento o síndico da taxa condominial e, em contrapartida, ele vai exercer o cargo de síndico. E a mista nada mais é que uma fusão dessas duas modalidades.
Eu isento e além de eu isentar, eu ainda pago um valor. Mas quem é que define isso? Quem define o valor a ser pago pelo síndico, seja em qual for a modalidade, são os próprios condôminos. Então, na convenção de condomínio, vai constar lá o valor da remuneração, vai constar como que se dá a atualização, se vai levar em conta a atualização do salário mínimo ou não, se vai levar em consideração outras bases, porque em via de regra, essa remuneração, ela decorre de uma remuneração de um contrato de prestação de serviços, ou seja, um contrato de natureza civil. Tá. Mais uma pergunta polêmica, tá? Um condomínio contratou um síndico externo, né? Ou seja, síndico profissional, aonde foi feita apenas a ata da eleição desse síndico, né? A dúvida do morador é se pode ocorrer algum risco de vínculo trabalhista nesta função. Bom, isso há um tempo atrás foi bastante demandado na Justiça do Trabalho. Bastante mesmo, até em escala. O que o TRT4, que é o tribunal que nós estamos vinculados aqui, ele se posicionou? Ele se posicionou da seguinte forma. Quem define quem é o síndico é uma assembleia de condôminos. Perfeito. Como é a assembleia de condôminos que define o síndico e esse síndico não vai exercer esse cargo de forma vitalícia ou por prazo indeterminado, existe um prazo pré-estabelecido na legislação civil e nas próprias convenções de condomínio, este profissional, este síndico, ele não pode ser confundido com o empregado. Porque as bases da contratação desse síndico são diferentes das bases que autorizam a realização de um contrato de um profissional como empregado. Perfeito. Então, no meu entendimento e também no do tribunal, nós não podemos misturar a questão do síndico profissional com reconhecimento, com qualquer discussão envolvendo reconhecimento de vínculo. Perfeito. Exatamente, porque as bases contratuais são distintas. É polêmico, a gente sabe o assunto, mas é bom deixar bem fixado, né? Até para o ouvinte saber que realmente síndico está lá estipulado na Convenção do Condomínio e no Código Civil, né? E nós temos que, isso é muito importante reforçar, Christian, muito importante, porque nós, no nosso escritório, já tivemos síndicos que nos procuraram pedindo, eu gostaria que o meu condomínio assinasse a minha carteira para recolher INSS, FGTS. Então, embora seja o síndico que tenha me procurado e responsável por aquele condomínio, o posicionamento é que, infelizmente, não é um contrato de trabalho, porque as bases contratuais são diferentes. Então, mas nada impede do condomínio, se o condomínio quiser pagar, se o condomínio quiser recolher, aí é uma outra situação. Mas, em via de regra, o meu posicionamento é claro. Não é um contrato de trabalho, então não gera assinatura de carteira, INSS, FGTS. Perfeito, perfeito. Dúvida de um síndico. Esse síndico possui um zelador, funcionário próprio desse condomínio, né? O que ele diz? Muitas vezes o funcionário não faz o intervalo entre a jornada devido. Quando o síndico vai ver, o funcionário já retornou ao trabalho. Qual é a preocupação desse síndico, né? Que a carga, a jornada de trabalho seja alongada e hora extra venha a ser paga. Como é que o síndico pode fazer para controlar esse intervalo entre a jornada? Bom, casualmente, eu estava vindo para cá e fui questionado exatamente sobre isso por uma empresa que é minha cliente. E como eu falei, condomínios devem ser administrados como se empresa fossem, porque de fato são. Perfeito. Então, muitos empregados, não estou dizendo a totalidade, mas existem, não fazem seus intervalos ou fazem e não registram o exercício dos seus intervalos e depois ajuizam ações pedindo indenizações, pedindo horas extras pela supressão do intervalo entre a jornada. Ou seja, não realizou o intervalo. Dessa forma, é dever do empregador, no caso do condomínio, fiscalizar, tá, se aquele intervalo está sendo realizado ou não. Então, o condomínio ele deve fiscalizar de forma ativa, de forma presente, e se caso aquele colaborador, se aquele empregado não estiver realizando hora extraordinária, e se ainda ele não estiver, ou estiver realizando e não esteja registrando, isso é questão de advertência para o condomínio. O condomínio ele tem que ter um rol de penalidades especificada em um manual de condutas de como vai proceder as penalidades por infração daquele trabalhador no seu dia a dia de trabalho. Então, a gente sempre indica,
dá uma advertência. Em caso de reincidência, aplica nova advertência. E dá quantas advertências forem necessárias até gerar a suspensão do contrato de trabalho, mas aqui a suspensão é como se fosse como uma penalidade, e não como a que foi autorizada pela medida 936 que a gente falou no bloco anterior. E depois, caso esse monte de penalidade não seja suficiente, aí a gente pode falar sobre uma demissão com justa causa por insubordinação, que está lá no artigo 482 da CLT. Perfeito. E ainda indo na demissão por justa causa, por insubordinação, foi a próxima pergunta. Um zelador também, só que o zelador tem feito, Richard, serviços dentro das unidades, de forma particular, na jornada de trabalho. De que forma o síndico, né, pode, talvez, orientar os moradores para que não façam isso e também pode advertir este funcionário? Bom, isso é muito comum dentro das realidades condominiais. Dentro da própria jornada de trabalho, o zelador está desempenhando uma atividade que não era sua em prol de um outro morador, de um outro condômino. O primeiro ponto que a gente deve avaliar aqui e ter a consciência é que isso é muito perigoso para o condomínio. Perfeito. Por isso, se ele está desempenhando uma outra atividade, eu estou falando que ele está agindo em acúmulo ou desvio de função. Perfeito. Eu já recebi relatos que zeladores, muitas vezes, detetizam apartamentos em horário de trabalho. Primeiro, não é nem serviço técnico, né? É serviço técnico, não é nem dele. O zelador provavelmente não está usando EPIs adequados, não está usando produtos adequados. Então, se ele sofrer um acidente de trabalho por inalação de algum produto tóxico e vem até um problema de saúde, nós estamos diante de um caso de acidente de trabalho. Embora ele não esteja desempenhando uma atividade que fosse sua, de sua própria natureza. Mas ele estava em horário de trabalho, estava no local de trabalho desempenhando uma atividade. Então, o condomínio pode vir a ter problemas na ordem jurídica sobre isso. Então, as medidas são idênticas às da outra situação perguntada. É aplicar um rol de advertências dentro de um protocolo de punições adequadas. E também é importante dizer que as punições elas não podem ser em duplicidade, ser duas punições para o mesmo fato gerador. Então, cada fato gerador vai gerar uma punição específica, porque a legislação brasileira veda a duplicidade de penalidades por um mesmo fato. E daí suspensões e aí a demissão com justa causa. E, Christian, só uma observação. Perfeito. A demissão com justa causa ela tem que ser usada como última medida. Ela nunca pode ser a primeira opção. Em razões dessas perguntas que tu me fizeste, vários síndicos já chegaram nos procurando, querendo demitir com justa causa. Perfeito. Olha, eu quero demitir com justa causa. Não, calma, não é assim que se demite com justa causa. Então a gente tem que ter cautela. Perfeito. E falando em cautela, né, Richard, a demissão como justa causa não pode ser um instituto que seja prostituído, né? E também não é pelo fato da pandemia, né, estar nos dando algumas margens de leis provisórias que pode também ser instituído outros institutos, né? Vem uma dúvida que eu acho que tu vai acabar rebatendo como não válida, que é o plano de demissão voluntária. A síndica diz que este condomínio ele está em insolvência financeira. Não tem recursos para manter os funcionários, não tem recursos para demitir. Ela pode usar esse instituto de plano de demissão voluntária ou não se aplica a condomínios? Primeiro, nós temos que verificar como que esse plano de demissão voluntária ele vai se dar, tá? Em via de regra, eu entendo que esses planos eles são inválidos de pleno direito, são nulos de pleno direito. Por quê? Porque o pedido de demissão ele tem que partir do próprio empregado. E esse empregado ele tem que estar livre de qualquer vício de consentimento que modifique a sua formação de convencimento para pedir a sua demissão. A demissão ela é muito prejudicial para o trabalhador, porque ele só vai conceder àquele trabalhador o saldo de salário e verbas de natureza salarial devidas daquele curto espaço de tempo, daquele ano, por exemplo, como férias proporcional, enfim. Então, eu entendo que esses planos elaborados pelas empresas, ou seja, o trabalhador nem participa da realização desse plano, eu entendo que eles são nulos de pleno direito. Perfeito. Até porque numa situação de insolvência financeira, numa situação falimentar, os créditos trabalhistas possuem prioridade. Então, eu entendo que esses planos eles são nulos de pleno direito. Perfeito. Nosso programa chegou ao fim, Dr. Richard. Eu te agradeço pela presença. Foi um debate intenso, né? Muitas dúvidas. O direito do trabalho em condomínios ele é muito extenso. Mas para nós foi maravilhoso porque os síndicos puderam tirar algumas dúvidas mais pontuais. Voltamos quarta-feira que vem com mais Vida Condomínio.